Muito bem, vamos à sequência, 8 horas, ou melhor, 11 horas e 8 minutos. Os parlamentares governistas pedem explicações e o afastamento do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A ofensiva acontece depois da última reunião do Comitê de Política Monetária, que manteve a taxa de juros em 13,75% ao ano. A reportagem é da Tainá Farfan. O líder do governo no Congresso quer mais explicações da autoridade monetária. Usou as redes sociais para anunciar o que fez. Um requerimento para que Campos Neto deponha na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado. Não podemos mais ficar parados, vendo esses juros frearem o desenvolvimento do país, disse o senador Randolfo Rodrigues. Os governistas estão inconformados com o teor do comunicado do Copom, que manteve o atual patamar de juros. Nele, o comitê disse que vai perseverar até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno das metas. Avalia que a conjuntura demanda paciência e serenidade na condução da política monetária. Um recado de que os juros não irão cair até a próxima reunião, em agosto, como esperava o mercado. Ele está trabalhando com muita intensidade para a expectativa de inflação convergir de fato para 3%. Ela está gradativamente se aproximando disso. E aí dá a impressão de que o BC vai agir quando essa expectativa ficar de fato muito próximo de 3%. O que mais incomoda o governo é que nem o recuo da inflação, nem o avanço de políticas fiscais são suficientes para a redução dos juros. Mesmo com o novo marco fiscal e a reforma tributária ganhando corpo no Congresso, o Banco Central mantém a Selic em 13,75% desde setembro do ano passado. Em Paris, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que existe um descompasso entre o que acontece na economia e as decisões do Banco Central. Nós estamos contratando o problema com essa taxa de juros futuro. Em entrevista à CNN, o deputado federal Lindbergh Farias, do PT, falou em sabotagem do BC. A maior parte dos países do mundo, os juros estão ali, zero, juros negativos. Então, é inaceitável. Eu, sinceramente, parece uma política de sabotagem do presidente do Banco Central contra a economia do país e contra o próprio presidente Lula. O deputado já pediu a exoneração de Roberto Campos Neto ao Conselho Monetário Nacional. Mesmo que seja aceita, a denúncia ainda precisa ser aprovada no Senado com pelo menos 41 votos. Eu não acho impossível que se consiga 41 votos para afastar o Roberto Campos Neto, se ele insistir nesse caminho, porque é um caminho suicida para a economia do país. Na nossa avaliação, o presidente do Banco Central está passando de todos os limites. A analista Renata Agostini destaca quais devem ser as próximas ações do governo nessa queda de braço com o Banco Central sobre o patamar dos juros. Lula pediu e a base está se preparando para, sim, aumentar o tom e pressionar ainda mais o Banco Central na figura do seu presidente, Roberto Campos Neto. Lula usou a última decisão do Copom, do Comitê de Política Monetária, de manter a taxa básica de juros no mesmo patamar, mas não só isso, né, de não dar uma indicação clara de quando deve iniciar esse movimento de queda dos juros, para repisar algumas críticas, por exemplo, dizer que a taxa de juros praticada no Brasil ela é irracional, mas também dizer que tem cobrado os senadores para que cobrem, por consequência, o presidente do Banco Central. E essa fala dele foi muito bem ouvida e ouvida rapidamente pela sua base no Congresso, mais especificamente no Senado. Sim, haverá cobranças a Campos Neto. Uma das iniciativas, a primeira delas, deve ser levá-lo a se explicar, a falar na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, mas não só isso. Há um movimento um pouco diferente do que a gente vem vendo nos últimos meses, capitaneado pelas falas de Lula, capitaneado por Lula, de criticar o Banco Central, mas agora há falas mais claras do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que vinha tentando se manter um pouquinho distante, um pouquinho mais afastado desse embate político em relação aos juros. Ele também entra em cena e integrantes, expoentes da articulação política do governo e da base de Lula também vão entrar nesse jogo para cobrar celeridade e um posicionamento mais claro por parte do Banco Central.